Boa noite, irmãs. Uma alegria estar aqui com vocês mais essa segunda-feira. Novamente agradeço pelo convite e dou graças ao Senhor por essa oportunidade e privilégio de podermos compartilhar a palavra de Deus. É tão rico esse momento, porque nós estamos aqui entre irmãs, estamos aqui pessoas na mesma fé, então a gente pode falar a mesma linguagem, né? Às vezes, no trabalho, a gente quer falar alguma coisa, percebe alguma coisa, mas as pessoas não têm os mesmos princípios que a gente, né? Não tem aquela mesma visão, então fica difícil, né? Mas aqui a gente pode falar, então, na mesma linguagem. Lá no trabalho, a gente tem uma outra missão, né, que é de testemunhar do Senhor, dar um belo testemunho, de maneira que as pessoas queiram se aproximar de Deus, mas aqui a gente pode, então, conversar aqui, compartilhar da palavra de Deus, e eu agradeço por essa oportunidade, né? Como a Suzy disse, eu sou a Suelen, que também sou a sua irmã, né, de sangue, e também em Cristo, glória a Deus por isso. Minha mãe também está aqui, irmã Alda, e é uma alegria muito grande estar aqui com as irmãs, né? Mesmo de longe, nós estamos aqui próximos pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, que nos faz um com Ele. Na semana passada, nós começamos, então, para quem está aí acompanhando com o livro, lá na página 107, nós estamos estudando Maria, né, a mãe de Jesus. Estamos estudando, né, aqui na classe, no grupo, várias mulheres da Bíblia, 10 mulheres da Bíblia, o que elas têm a nos ensinar. E começamos na semana passada com a Maria, né? Então, com a introdução e também com o primeiro dia. Então, só fazendo aqui uma breve retomada para quem não esteve, ou para quem não conseguiu acompanhar, porque a gente também tem a gravação, as irmãs também podem acessar a gravação no canal da BBC lá no YouTube. Então, nós vimos semana passada a questão de Maria ser uma mulher comum. Então, nós estamos aqui falando com várias Marias, porque somos aqui todas mulheres comuns, mulheres que trabalham, mulheres que têm sua casa, mulheres, algumas aposentadas, que têm sua família, mulheres comuns, mulheres do dia a dia, mas mulheres tementes a Deus, e isso faz toda a diferença, como fez na vida de Maria, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, porque era uma mulher comum, mas era também uma mulher disponível, né? Ela pôde dizer ao anjo, eis aqui a serva do Senhor. Então, Maria tinha essa característica de ser uma mulher disponível para a obra do Senhor, para aquilo que o Senhor gostaria de realizar através dela. Também isso demonstra para nós uma grande humildade, uma mulher humilde que aceitou ali a condição que o Senhor trouxe para ela, e não foi uma condição fácil, né? Nós conhecemos a história e sabemos o quanto foi difícil, foi desafiador para ela, mas ela se submeteu à vontade do Senhor. Então, estamos cá, nós aqui, né? Também nas mãos do Senhor, disponíveis para o que Ele quiser fazer, porque a grande maravilha de tudo isso é que é o poder de Deus se manifestando na fraqueza. Então, é o Senhor Deus operando, é o Senhor Deus agindo. Nós somos só instrumentos. Eu ouvi uma vez que nós somos como um cano. O cano, ele só leva água, ele é só o transporte, mas ele não é a fonte. Então, a fonte é Deus. Nós somos só um cano para jorrar essa água onde Deus nos colocar, onde nós estivermos. E isso é para nós um grande privilégio, sermos vasos de bênção, sermos ali o encanamento nas mãos do Senhor. Então, para onde Ele quiser jorrar, o que a gente precisa é não estar entupido, né? Não estar cheio de calha, cheio de coisa, senão a água não passa, senão a água não jorra. Então, que o Senhor nos conceda essa graça e nos perdoe os nossos pecados, nos purifique, para que sejamos, então, instrumentos, sejamos aí um bom encanamento para que a água de Jesus, que é Jesus Cristo, a água da vida, possa jorrar na vida de muitas pessoas, como foi com Maria, né? Uma serva ali, uma mulher comum, mas nas mãos de um Deus poderoso. E hoje, então, nós vamos continuar um pouquinho falando sobre ela. Nós vimos, né, na verdade, nesses
nessas duas primeiras partes, nós vimos que Maria ali antes de Jesus nascer. E eu acredito que eu acabei não comentando isso com as irmãs, mas os estudiosos né, da palavra de Deus, que vem aí também os aspectos históricos, eles apontam que Maria não tinha mais do que 17 anos. Que às vezes a gente pensa nela numa mulher, né, de mais idade, mais madura, mas a indicação é essa, de que ela não tinha mais do que 17 anos. E foi ali essa mulher usada pelo Senhor. Então, hoje nós vamos ver aqui, nesse segundo dia, que está na página 113, para quem estiver acompanhando com um livro, o autor traz esse tema bem interessante, uma raça à parte. E ele está falando da questão da maternidade. Então, e eu fiquei pensando, meu Deus, e logo eu vou falar disso, eu que ainda não sou mãe, mas como o Senhor tem os seus propósitos, né, a gente só obedece, a gente só faz o que Ele manda, então estou eu aqui para compartilhar com as irmãs sobre isso. Ele tem seus propósitos. E eu creio... verdade, Sueli, ele tem os seus propósitos, porque eu, a princípio, tinha pensado de você dar o estudo sobre Esther, mas não foi possível. Então, sim, né, o Senhor sabe. Ele sabe, está me preparando, né? Então, muito bem. Então, Maria, né, um exemplo de mulher e também um exemplo de mãe. Nós vimos, né, na semana passada, ela como um exemplo de serva, de mulher que se colocou à disposição. E hoje vamos ver um pouco da questão da maternidade. Maria como um exemplo de mãe. E a palavra de Deus é um dos versículos que o autor também coloca, é Provérbios 31, 26. Provérbios 31, né, o provérbio ali da mulher sábia, traz muitas orientações para nós. E nesse versículo 26 em especial, vou pedir para as irmãs abrirem suas Bíblias, em Provérbios, depois de Salmos, Provérbio, o último, capítulo 31, o versículo 26, ele diz assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Em algumas traduções diz, fala com sabedoria e o ensino, né, da bondade está na sua língua. E eu vejo aqui nesse versículo um papel fundamental na vida de toda mãe, que é falar com sabedoria e instruir, né? Falar e instruir. Hoje a gente vê mãe amiga, mãe que é parceira, mãe que usa a mesma roupa da filha, mãe que isso, que aquilo, e a palavra de Deus está aqui nos trazendo duas habilidades e duas questões fundamentais no papel de mãe, que é falar e ensinar. Então, nós vemos mães terceirizando essa função, né, mandando para as escolas, para as creches, para as avós, para as tias, para as babás, e muitas mães deixando, então, de cumprirem com esse papel que foi dado por Deus, que é de falar e de ensinar. Então, uma mãe diante de um filho não pode se calar. A mãe precisa aconselhar, a mãe precisa corrigir, a mãe precisa ensinar, a mãe precisa aconselhar. E fazer isso com sabedoria e fazer isso também com bondade. E para que isso ocorra, para que faça com sabedoria, precisa pedir sabedoria da fonte. E a fonte é o Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então, minhas irmãs, mães, não terceirizem essa responsabilidade. Não deixem para outros. Essa responsabilidade é de vocês, de ensinar, de instruir, de falar,
não se calem diante dos seus filhos, mesmo que eles não queiram ouvir, mesmo que eles digam que vocês não sabem de nada, mesmo que eles digam que vocês são de outra geração ou de outra época, não deixem de falar e de ensinar, porque assim vocês estarão cumprindo com o papel que Deus colocou para vocês, para nós, para toda mulher, para toda mãe diante dos seus filhos. A gente tem, por um lado, né, mães que às vezes se omitem, e temos num outro extremo mães que super protegem. E isso também pode ser um problema, né? Estou aqui com a Celinha, que pode falar melhor do que eu a respeito disso, o quanto a superproteção pode atrapalhar o desenvolvimento de uma criança. Eu tive há alguns anos um aluno, né? Eu sou professora de educação básica, e eu tive um aluno, e esse aluno tinha bastante dificuldades na aprendizagem. E assim, né, olhando assim, né, acompanhando, observando, ele não aparentava ter alguma questão neurológica, né, ou até mesmo física, genética. E aí, numa conversa com a mãe, essa criança tinha 6 anos, numa conversa com a mãe, e ali perguntando, né, para a mãe, tentando ali, né, investigar com cuidado, e eu descobri que aquela criança de 6 anos ainda mamava no peito. E eu fiquei bastante surpresa com aquilo, né, e comentei com a mãe se ela achava aquilo ainda saudável, se aquilo ainda era necessário, e a mãe ali, né, um pouco envergonhada, ela disse, não, professora, eu sei que já passou da hora, né, e na verdade eu já vou parar com isso, porque a minha cunhada filmou e falou que vai colocar nas redes sociais, então eu fiquei com muita vergonha e eu não vou mais fazer isso. E aí, então eu pude, né, orientá-la a respeito disso, porque a questão da superproteção, do excesso do cuidado, isso, ao invés de gerar uma criança segura e protegida, porque a princípio a ideia é essa, né, não, vou super proteger para ele se sentir protegido. Acontece exatamente o contrário, né, a criança se sente insegura, é uma criança que tem medo, muito medo, uma criança frágil, e ali no caso daquele aluno meu, eu pude ali orientar aquela mãe, que já não era mais o momento, né, e que até fisicamente, aquilo que estava saindo já não era mais o que ele precisava para se fortalecer, né, pelo contrário, só quando é mais bebê. Então, nós, mulheres, vocês, mulheres, como mães, como mulheres que têm contato com outras crianças, a gente precisa encontrar esse equilíbrio do descuido, da negligência e da superproteção. E encontrar esse equilíbrio, então, para que tenhamos crianças desenvolvidas e adultos também, porque a gente sabe que ali os primeiros anos são fundamentais para o desenvolvimento de toda pessoa, de toda criança. Então, estamos falando aqui de uma mãe, Maria, e vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Muito bem. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus no livro de Lucas. Então, vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Lucas, capítulo 1, nós vamos ler primeiro esses 2 versículos, o 39 e o 40. Lucas 1, 39 e 40. Nós lemos semana passada, mas vamos repetir alguns, tá bom? Então, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, dispondo-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, logo depois de receber a notícia, né, de que ela seria a mãe do Salvador, Maria foi visitar Isabel, né, e até o autor fala no livro também, por que será que Maria foi, então, procurar Isabel, né, e como ela se sentiu? E nós vemos no decorrer do texto, na palavra de Deus, que Maria ali se sentiu mais
confortável, se sentiu mais acolhida quando ela encontrou Isabel. E isso traz um ensinamento para nós, que é a importância de nós termos boas companhias, importância da amizade. Esse conceito se chama sororidade, que é essa amizade, esse relacionamento entre mulheres. E é muito triste ver e constatar que geralmente entre mulheres há uma rivalidade. Há uma questão de você olhar uma outra mulher e ela estar bem vestida e você logo tentar procurar ali algum defeito, ou fazer algum comentário, ou a dizer, nossa, mas para que tudo isso? Para que essa roupa? Ou, nossa, quanto será que ela pagou nesse sapato? Nossa, para que essa bolsa? Enfim, às vezes a gente tem esse comportamento. E por que não? Por que nós não trocarmos essa questão da rivalidade pela amizade? Isso é muito sadio. E nós vemos aqui no caso de Maria, ela foi, procurou, encontrou uma amiga com quem ela pôde conversar, pôde estar ali naquele momento que era um momento extremamente desafiador para ela. E aí fica uma pergunta para nós: você tem uma parceira? Você tem alguém com quem você pode contar? Com quem você pode orar? A palavra de Deus diz, né, que a verdadeira amizade está na casa do luto. Porque amigos para festejarem, amigos para estarem com a gente quando tudo está bem, é muito fácil encontrar. Mas nós precisamos procurar boas amizades, boas companhias. Porque em Provérbios também diz que na multidão de conselheiros há ali a vitória, há bom êxito. Então, é importante que a gente procure boas companhias, pessoas que possam nos ajudar, possam trazer uma palavra de edificação. Hoje é muito comum, aquilo que você está sentindo, está pensando, você já coloca lá na rede social e aparece alguém, e você tem milhões de amigos, tem muitas amizades, mas na hora que você precisa, alguma daquelas ali você pode contar? Nós devemos procurar boas amizades, pessoas que possam nos ajudar. E eu gostaria até de fazer um comentário aqui e agradecer a Deus pela vida de uma dessas mulheres que está aqui com a gente hoje, que fez uma grande diferença na minha vida, falando poucas palavras, mas me ajudou num momento de muita necessidade, que foi a Celinha. A irmã Celinha, sim, você mesma. A irmã Celinha, logo que nós começamos a ir para a igreja, foi logo quando meu pai morreu, né? Eu tinha 10 anos e foi um momento muito, muito difícil, né? E a minha mãe me via às vezes chorando no canto, eu era muito quieta, muito calada, muito tímida. E então alguém falou para minha mãe: olha, na igreja tem uma psicóloga, por que você não leva lá sua filha, né? Ela pode ajudar, enfim. E aí minha mãe me levava lá com a Celinha. Eu sei que foram muitos encontros, muitos momentos. Eu não lembro tudo que ela me falou, não lembro muitas coisas, mas uma coisa eu me lembro. Ela disse assim para mim uma vez: você tem um sorriso tão bonito, você deveria sorrir mais. Irmãs, isso fez... eu vou chorar. Isso fez uma grande diferença na minha vida. Poucas palavras, palavras simples, mas que fizeram uma diferença enorme na minha vida. Então, nós temos no nosso meio pessoas muito boas, pessoas capacitadas e pessoas simples, comuns, mas que podem nos ajudar. E foi no caso da Celinha, que eu sou muito grata a Deus pela vida dela e por essas palavras simples que ela pôde me dizer, e hoje eu sorrio mais por conta disso, por conta desse conselho que ela me deu, embora ainda menina, né, uma criança ali, mas que fez muita diferença para mim. Mulheres incríveis na minha vida que Deus colocou e a quem eu sou muito grata. E vamos continuar aqui, Lucas no capítulo 2, vamos ler os versículos 4 e 6, e vamos aprender mais um pouquinho com Maria. Então, Maria foi uma mulher que procurou boas companhias, e aqui do versículo 4 ao versículo 6, no capítulo 2, diz assim: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém,
por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. E aí o texto vai continuar dizendo que ela deu à luz. Por que eu separei esse trecho, irmãs? Porque nesse trecho nós vemos aqui os desafios que Maria enfrentou nessa gravidez. Né? Geralmente, assim, as mulheres grávidas ficam um pouco mais indispostas, né? Não querem estar andando muito, sentem dores, né? Porque é todo o peso. E vocês pensam, irmãs, Maria andando para lá e para cá com José, no lombo de um burrinho, passando por estradas de pedras, com o frio, com o vento, com o sol, Maria para lá e para cá. E nós não vemos na Bíblia momentos de Maria murmurando, resmungando, reclamando. Então, esse texto mostra para mim que nós vamos enfrentar imprevistos. Na nossa vida, nós vamos contar com imprevistos, com situações que nós não esperávamos. Mas diante dessas situações, nós podemos ter um coração agradecido, e nós podemos ter algo que é fundamental na vida do cristão, que é o contentamento. Contentamento. Lá em Provérbios diz que não existe coisa pior do que uma mulher que fica falando na cabeça do marido. É como uma goteira, né, que fica lá pingando, 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 pingando. A gente pode conseguir as coisas falando muito? Pode, mas isso vai nos levar a um hábito que vai ter que se tornar rotineiro, sempre pedindo, sempre falando, sempre reclamando. E aí, às vezes, o meu marido, quando eu falando alguma coisa, meu marido fala, olha a goteira, olha a goteira. E aí eu já logo me lembro e eu paro, né? Porque não existe coisa pior do que alguém falando na nossa cabeça toda hora a mesma coisa. Então, eu vejo aqui também, na vida de Maria, uma mulher contente. E estar contente não quer dizer que todas as coisas estão boas, não quer dizer que está tudo perfeito, tudo certinho, que a conta está ok, está o saldo no vermelho, está ganhando flores do marido, os filhos são obedientes, está tudo ok. Não, os imprevistos acontecem. Eles não contavam com essa viagem, com esse alistamento, mas aconteceu. Então, o que vamos fazer? Vamos ficar reclamando? Vamos ficar murmurando? Não, vamos seguir em frente. Vamos superar. Com a força, com a graça de Deus é possível. Vamos mais um pouquinho. Lucas 2,19. Lucas 2,19 diz assim, irmãs, em 2 momentos que eu li aqui em Lucas, fala essas palavras. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Maria era uma mulher discreta. Era uma mulher discreta, que guardava as coisas no seu coração e meditava nelas. A gente não vê Maria todo o tempo falando, né? Falando toda hora, com todo mundo, com qualquer pessoa. Não, Maria ia nas pessoas certas, com quem ela podia contar, pessoas que poderiam ajudar, que poderiam somar. Com essas, sim, ela compartilhava. Não andava por aí falando com todo mundo, né? Coisas íntimas, coisas particulares, que não são todas as pessoas que devem ter acesso e devem saber o que está acontecendo na sua casa, no seu relacionamento conjugal. Nós precisamos saber com quem nós vamos falar, se são pessoas que vão poder nos ajudar. E mais do que isso, precisamos refletir, acalmar um pouco o coração, porque às vezes a nossa vontade de falar, de soltar é tanta, que a gente não tem aquele tempo para meditar. Aquele tempo sozinha, que também é importante. Às vezes a gente logo aparece um probleminha, uma situação, e a gente já quer logo ir falar com alguém, quer logo procurar ajuda. Calma, acalma um pouquinho a sua alma, medita, fala com Deus,
Antes de mais nada, fala com Deus. Nós precisamos ter boas amizades, boas parceiras, companhias, sim, isso é ótimo, mas nós também precisamos ter o nosso momento a sós com Deus, o nosso momento de reflexão, de meditação, e sermos discretas. As pessoas não precisam saber tudo o que está acontecendo na nossa casa. Não é todo mundo que precisa saber o que está acontecendo, o que você está comendo, o que você está vestindo, quanto que você está ganhando, né? Hoje em dia, as pessoas colocam tantas coisas nas redes sociais, né? E na verdade, aquilo é uma ilusão, porque a gente não está sorrindo o tempo todo, a gente não está viajando o tempo todo, a gente não está o tempo todo comendo churrasco, né? Tem dia que é só ovo mesmo. Então, às vezes a gente está vendendo uma propaganda, né, para os outros, que não é a realidade. Então, sejamos discretas, mulheres discretas, moderadas, né? A palavra de Deus fala para nós sobre a moderação, o quanto isso é importante. E, inclusive, nas nossas vestes, inclusive naquilo que a gente expõe para as pessoas, né? O mundo diz que o que é bonito é para se mostrar. Mas será que a palavra de Deus mostra isso para nós também? Ou aquilo que é sagrado deve ser para alguém que tem um compromisso com você? Então, vamos tomar esse cuidado. Vamos um pouquinho mais para frente. 43 e 44. Lucas 2, 43 e 44. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Aqui nós temos um momento, né, que até para a gente, assim, é um pouco... a gente fica meio assustado, né? Como assim eles não perceberam que Jesus não estava junto, né? Sim, não perceberam. Eles viajavam, essa viagem acontecia uma vez ao ano, e eles viajavam entre familiares. Então era comum a criança estar ali com você, depois estava com o tio, que estava ali na estrada também, e por um momento isso aconteceu, eles não perceberam. E quando eu leio isso, entre outras questões, eu penso que para todas nós e para todas as mães existem pontos cegos. É verdade que a mãe está sempre muito atenta, ela sabe muito bem tudo o que está acontecendo, isso acontece mais com as mulheres, né? Até o autor fala sobre isso, que os homens não têm muito esse sentido, né? Mas as mulheres geralmente são mais atentas, mas podem existir pontos cegos. Porque não dá para acompanhar os filhos o tempo todo. Não dá para estar com eles o tempo todo, em todos os lugares, sabendo tudo o que eles veem, sabendo com quem eles estão o tempo todo, o que eles estão falando, o que eles estão ouvindo, não dá. Então, diante dessa limitação humana nossa, é que entra a soberania de Deus. E a importância da mãe estar sempre orando e pedindo a Deus para que esteja guardando os seus filhos. Porque a mãe não vai conseguir dar conta deles o tempo todo, em todos os momentos. Há pontos cegos, há situações em que vão escapar. Mas nessas situações, precisamos contar com o cuidado e com a proteção de Deus. Por isso a importância da mãe sempre orar, consagrar os seus filhos e pedir a Deus por eles. E aqui no último versículo do capítulo 2, o versículo 52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os irmãos já perceberam que fala sobre 3 aspectos. Crescia Jesus em sabedoria, crescia Jesus em estatura e crescia Jesus em graça. São 3 aspectos que falam sobre o integral, sobre o todo de uma pessoa. Ou seja, Jesus estava sendo cuidado na sua mente,
no seu corpo e no seu espírito. E esse cuidado ele estava recebendo dos seus pais, de José e de Maria. Então, eles cuidavam de Jesus nos aspectos emocionais, nos aspectos físicos e também nos aspectos espirituais. Não dá para privilegiar um e esquecer o outro, porque nós somos seres integrais, nós somos mente, nós somos corpo e nós somos espírito. Então, é preciso que os pais cuidem dos filhos em todos esses aspectos. Não dá para cuidar só fisicamente, só dar bons alimentos, né? Ter todo aquele cuidado físico, levar ao médico, consultas e tudo, e aulas e muitas coisas, e faz esporte, isso e aquilo, mas não tem tempo para ler a palavra de Deus. Não tem tempo para ter uma conversa sadia. Vejam bem, o papel, essa responsabilidade grande da mãe, de ter todo esse cuidado. Também não dá só para criança estudar, né? Então faz aula disso, aula daquilo, sai daqui, tem 5 minutos para chegar na outra aula, e vai, faz isso, e tal, e tal. E o corpo precisa se alimentar. Ah, não dá, então come um lanche no intervalo, e a lanche depois também, e a lanche agora, e a lanche depois. Precisamos de uma alimentação saudável, precisa cuidar do corpo para crescer em estatura, mas também precisa ter tempo para ler a palavra de Deus, para acompanhar o culto online. Se não dá para ir, acompanha de casa. Então, isso é cuidado integral. É corpo, é alma, é a mente, é o espírito saudável. E isso vai gerar uma criança saudável, um adulto saudável também. E assim Jesus ia crescendo. E aí na página 114 no livro, fala sobre Maria, uma serva disposta. E por que Maria tinha essa disposição? Porque Maria creu em Deus. No texto da palavra de Deus diz que ela creu no Senhor. E a fé é fruto do conhecimento. Então, nós, como mulheres, Maria está nos ensinando, através da vida dela, que nós precisamos conhecer mais de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se a nossa fé está abalada, se a nossa fé está pequena, precisamos ler mais a palavra de Deus, buscar mais a palavra de Deus. E ela vai, então, gerar fé no nosso coração. E esta fé, vejam como como uma coisa encaixa com a outra, né? A fé, ou seja, através do conhecimento que eu tenho em Deus, isso vai gerando fé no meu coração. E a partir disso, esta fé colocada em ação vai me mostrar o propósito que eu tenho nesse mundo. Então eu vou descansar em Deus e saber que eu não estou aqui só por estar. Não fui aqui só porque meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento e eu nasci. Não, eu tenho um propósito. Maria se alegrou em Deus porque ela entendeu o propósito da sua vida. E saber o propósito nosso nessa terra é fruto do relacionamento com Deus. Há muitas pessoas que creem, conhecem e creem, mas essa fé não gera uma ação, porque falta ali algo essencial, que é o relacionamento com Deus. E isso é todo dia, e isso é cada um na sua intimidade com Deus. Nesse relacionamento com Deus, nós vamos entendendo qual é o propósito nosso aqui. E então isso vai nos mostrar
os talentos que nós temos, os dons que nós temos. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que é nascido de Deus, ele recebe dons do Espírito. E aí, então, nós vamos poder atuar e servir ao Senhor, servindo ao outro, através dos dons e dos talentos que eu tenho, porque descobri o meu propósito, que é fruto da fé em ação. A fé colocada em ação. Vejam como é tremendo, assim, como Deus faz as coisas. E então nós passamos a viver de uma maneira diferente. Nós passamos a ver entendendo por que estamos aqui. E onde eu posso servir? Onde eu posso me desenvolver, abençoando aos outros também. Isso é uma vida com propósito. Maria teve uma vida com propósito. E depois nós vamos aqui para o terceiro dia, para a gente terminar a nossa aula de hoje. E aí, semana que vem, a gente conclui com o quarto e o quinto dia, se Deus quiser. Esse fato bastante também interessante, que é o milagre, o primeiro milagre de Jesus. As irmãs já devem ter lido, mas nós vamos ler aqui também alguns versículos. Nós estamos aqui em Lucas, vamos agora para João. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 2. O milagre de estreia, o primeiro milagre de Jesus, que foi num casamento. As irmãs devem bem conhecer Jesus fazendo o milagre ali de transformar a água em vinho. Não vamos entrar nesse mérito hoje, quem sabe numa outra oportunidade, mas eu entendo, irmãs, e vejo aqui como muito significativo o fato do primeiro milagre de Jesus ter sido num casamento. Já pararam para pensar nisso? Por que o primeiro milagre de Jesus num casamento? Eu acho isso muito significativo. Veja aqui, porque Deus não faz nada por acaso, né? Tudo tem seus propósitos ali. A gente não conhece tudo, né? Muitas coisas vamos descobrir lá no céu, mas eu penso que Deus aqui já estava demonstrando para nós a importância desse relacionamento, do relacionamento conjugal entre homem e mulher, e o fato dele ter feito o primeiro milagre logo num casamento. Bem, mas vamos seguir aqui. Vocês já abriram aí suas Bíblias. João, capítulo 2, do 1 ao 11, vai narrar para a gente esse fato. Vou ler aqui, as irmãs vão acompanhando. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então vejam só esta narrativa então do primeiro milagre de Jesus. E aqui quando Maria
vem, né, para essa situação, e aqui até antes, né, Jesus, ele também foi convidado, e fica aqui um alerta para nós, né, Jesus também foi convidado para aquele casamento, e nós temos convidado Jesus para fazer parte da nossa família. Foi muito oportuno terem convidado Jesus, porque, irmãs, vocês sabem que as festas antigamente não duravam um dia, uma noite, né, como é hoje, né, que o casal se esforça lá para dar uma festa para alguns convidados e dura só aquele período, 1 hora, 2 horas. Não, as festas antigamente duravam dias. E acabar o vinho era algo assim inaceitável. Inaceitável. Seria uma tremenda vergonha para aquele casal, né, e para a família não terem mais vinho para servir. E ali, então, Jesus pôde fazer esse grande milagre. E quando Maria diz para Jesus que, quando ela fala, né, para ele, olha, eles não têm mais vinho. Ela não disse isso só para, né, para querer fofocar, alguma coisa assim, não. Ela demonstrava que ela começava a conhecer a respeito de Jesus. Ela sabia quem ele era. Ela conhecia Jesus. E por isso ela disse, sabendo o que ele poderia fazer. Mas Jesus, ela creu que ele poderia responder. Maria deu uma grande demonstração de fé. Ela não sabia como poderia ser feito, de que maneira, não sabia, mas ela creu que ele poderia responder a sua oração. E isso é básico para nós. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer. Às vezes nós nos aproximamos, mas com dúvida do que ele pode fazer. Não, nós precisamos crer que ele tem a resposta para a nossa oração. Ele tem a resposta para a oração que você tem feito. Para as dificuldades, para as lutas que você tem enfrentado, ele tem a resposta. Nós precisamos crer e buscar nele. E ela creu. E o texto, né, diz, de repente ela poderia ali pensar em o que poderia ser feito, né, e aí Romanos vai dizer para nós que nós precisamos, que a nossa mente precisa ser transformada. Isaías 58, do 8 ao 9, diz que os planos de Deus são maiores que os nossos, são mais excelentes, estão além dos nossos. Porque às vezes a gente tem uma pergunta, a gente tem uma indagação, mas por trás da nossa pergunta a gente já tem uma resposta. Ou a gente já tem algo que pode ser feito. Quantas vezes a gente ora a Deus já colocando para Deus qual deve ser a solução? Não. Deus é quem tem o tempo, o jeito, a maneira, e nós precisamos crer e descansar nisso. E vejam só, Jesus disse assim, mulher, que tenho eu contigo? O que Jesus quis dizer com isso? Em outros momentos na Bíblia, essa expressão foi usada. Davi usou essa expressão, se as irmãs quiserem anotar, lá em 2 Samuel 19, no 22, Davi usou essa expressão. Também Elias usou essa expressão em 2 Reis, capítulo 3. E o que essa expressão quer dizer? O que tenho eu contigo? Ela quer dizer o que nós temos em comum. O que nós temos em comum? Jesus estava dizendo isso. O que nós temos em comum? Jesus estava dizendo ali, nessa situação, que embora Maria pudesse querer cogitar ou articular alguma situação, a única voz que tinha autoridade sobre Jesus era de Deus. E que se ele o fizesse, como fez aquele milagre, seria pela vontade de Deus, e não pela vontade dela. Jesus estava afirmando ali que havia um grande abismo entre ele e Maria. E qual era esse abismo? O abismo da divindade e o abismo da humanidade. Jesus estava dizendo, eu sou divino, eu sou totalmente Deus, você é humana.
E a única voz, quem tem autoridade para ser ouvida, é a voz de Deus. Então, eu vou obedecer à voz do meu pai. Maria entendeu isso. Por que ela entendeu isso? Porque olha o que ela diz. Ela diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não disse, então façam isso, gente. Olha aqui o que eu estou falando. O que eu mandar agora, vocês fazem. Não. Ela disse, façam tudo o que ele vos disser. Porque ele é quem tem autoridade e ele é quem vai conduzir as coisas. Maria foi uma grande mulher, mas ela reconheceu a autoridade divina do seu filho Jesus. E a palavra de Deus sempre apresenta como Maria, a mãe de Jesus. E não Jesus, o filho de Maria, mas Maria, a mãe de Jesus. Jesus sempre teve a preeminência, sempre esteve acima, porque ele é Deus. Então Maria entendeu isso, que Jesus é quem tinha autoridade, e ela falou então para os servos, façam o que ele mandar, façam o que ele disser. E Jesus o fez, né? Mas ainda ali não era o momento de uma grande manifestação. Então poucas pessoas viram o que Jesus fez. Os servos, os discípulos, para que crescem nele, como está na palavra. Então ela se submeteu à autoridade de Jesus Cristo. E aqui fica um ensinamento para nós também. Nós temos as nossas aflições, nossos pedidos, nossas queixas, mas nós devemos nos submeter à autoridade de Deus. E como mulheres casadas, aquelas que são a autoridade do nosso esposo, Deus age na obediência. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muitas pessoas se sacrificando, sofrendo, chorando, esperneando, e poderiam estar só obedecendo e recebendo as bênçãos do Senhor, que vem pela obediência. Então, nós temos aqui essas duas forças agindo. A reação humana, que é natural nossa, de querer ter o autocontrole, de querer conduzir as coisas. E do outro lado, nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então, nós precisamos deixar a mente de Cristo se desenvolver em nós. E cremos nos pensamentos mais altos e mais sublimes que o Senhor tem para nós. Pontos para lembrarmos, para não nos esquecermos desse estudo de hoje. Su, Sim. as perguntas a gente faz agora ou mais depois? Eu queria só comentar, antes de você dizer a respeito de que, quando Jesus respondeu à mãe dele, né, que temos nós em comum. Nessa hora eu falei assim, eu vou perguntar para a Suelen, mas eu me contive aí. Porque olha só, eu fiquei pensando, nossa, eles se entendem muito bem, porque essa resposta que Jesus deu para Maria, eu não ia entender, né? Eu ia perguntar, meu filho, você entendeu o que eu quis dizer? Você não entendeu? A sua resposta não tá... eu não tô entendendo, né? Então, assim, imaginei que eles pudessem ter eles se conheciam muito bem a ponto dessa resposta, assim, ser tão suficiente para Maria, né? E outro ponto também que eu enxerguei é, assim, ela, em nenhum momento, ela elevou o seu filho, né? Ela falou para eles, né, para os servos, faça tudo o que ele mandar. Mas eu imagino que essa dica ou essa ordem que ela tenha dado não tenha como eu posso dizer? Exposto, né, ele, isso que você está querendo dizer, né, que ela não expôs a tal ponto dele se manifestar mais do que ele deveria no momento. Mais do que os próprios noivos, né, tipo assim, porque ali os noivos eram muito mais importantes do que ele, né, na festa. É claro que para nós, a gente entende que Jesus
ele é o primeiro convidado, então ele é o mais ilustre, né? Mas assim, ela em nenhum momento ela quis tirar o brilho dos noivos, né? É isso que eu quis dizer. Então Sim. ela foi muito sábia mesmo. Sim, entendi. Sim, a gente vê, né, assim, em cada detalhe, né, Deus agindo ali e movendo e mostrando o que era necessário para cada momento, né? Então, Jesus mostrando ali, ainda não é a hora, né? Quando ele diz, ainda não é a minha hora. Então, vai chegar a minha hora, né? Então, quando ela chegar, vai ser necessário e tudo vai ser exposto. Mas há para cada momento, né, ao seu tempo, ao que tem que ser exposto. Pode falar, Suzy. Eu vejo também muito importante esse relacionamento entre mãe e filho, que muitas vezes a gente é indagada, né? O filho vem e pergunta alguma coisa. Eu lembrei agora que o João Pedro, quando estava fazendo as entrevistas para entrar no trabalho, ele perguntou para mim, mãe, será que vai dar certo? E em outros momentos, eu disse para ele, claro que vai, você foi muito bem, claro que vai, você é inteligente. Falei em outras ocasiões. E depois eu fiquei pensando, eu não deveria ter falado isso. Aí, quando foi dessa última vez, eu falei assim, se Deus quiser, vai, filho. Se Deus quiser. Ele é o dono da sua vida. E aí foi nessa ocasião que Deus abriu a porta. Então, eu vejo que a nossa atitude como mãe, estarmos em conexão, com afinidade com Deus, é o mais importante. Porque aí nós vamos saber o que falar para os nossos filhos. Então é isso. Sim, exatamente. Porque muitas vezes, né, a mãe quer ter ali esse autocontrole, né, da situação, e de muitas vezes saber o que dizer. E às vezes a gente também não sabe, não tem essas respostas. E por isso que é necessário perguntar para Deus, né? E termos essa intimidade com Deus para Ele conduzir, né, e ajudar. E aqui nós temos, então, alguns pontos para lembrarmos desse estudo de hoje, para as irmãs guardarem aí. Deus está mais interessado em nossa confiança do que em nosso talento. Porque às vezes a gente quer, mas Deus, o que eu vou te dar? O que eu vou te oferecer? E Deus está querendo a nossa vida. Primeiro, confie em mim. E aí eu te capacito, eu te habilito para o que vai acontecer. Quando estamos preenchidos com Cristo, Ele vive por meio de nós. Maria, ela gerou fisicamente Jesus, mas nós temos Jesus na nossa vida, porque Ele habita em nós. Então, nós também estamos preenchidas com Ele, e Ele precisa viver através de nós. A nossa confiança em Jesus define tudo o que fazemos, dizemos e pensamos. Deus não age de acordo com os nossos planos. Na verdade, a perspectiva dele vai muito além da nossa capacidade para ditar o plano dele. O Criador transforma a nossa mente para que desenvolvamos a confiança nele e em seus planos. Esse é o maior desafio. Quando temos dificuldade para confiar no Altíssimo, podemos pedir a Ele que nos ajude a pensar com a mente de Cristo. Eu lembro daquele pai dizendo para Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Né? Então, Senhor, dá-me sabedoria, me ajude na minha incredulidade, na minha falta de sabedoria, que o Senhor me capacite. E para a gente terminar, temos esta oração, se as irmãs sentirem à vontade, quiserem fazer juntas, diz assim, Senhor, por favor, perdoa-nos quando não confiamos em Ti. Embora nem sempre compreendamos os Teus caminhos, ajuda-nos a confiar em Ti, assim como Maria confiou. E mais ainda,
Ajuda-nos a confiar em Ti como Jesus confiou. Obrigada por nos ouvir e por responder. Nós te amamos. Amém. E quero deixar aqui 2 indicações para as irmãs. Não sei quem acompanhou, esteve presente ou acompanhou de casa. Dia 9, foi quarta-feira retrasada, o pastor Hélio trouxe uma mensagem sobre fé. E o estudo de hoje, né, falando sobre confiança, e ali ele esclareceu algumas coisas, por que o nosso coração tem dificuldade de crer. Então, se você não acompanhou, não esteve nesse culto, não acompanhou essa mensagem, acessa lá no canal IBBC, eu faço essa indicação, essa sugestão, vai ser muito bom. Foi para mim. E também uma indicação para quem tem filhos pequenos, crianças. É um aplicativo para o celular. Tem 2, né, Natiara? É um aplicativo muito legal. O nome é Bíblia Superbook. É só você ir lá na Play Store e colocar e baixar no seu celular. Tem jogos, tem vídeos, todo dia manda um versículo. Então é muito legal. Para você que tem filhos, né, e eles gostam de jogar, e às vezes difícil achar alguma coisa interessante, né, não que eles devam ficar o tempo todo nisso, mas em algum momento do dia, vale a pena ter esse aplicativo aí, vai ajudar, acredito que vai ser bom, para eles terem esse contato com a Bíblia. E tem também no YouTube os vídeos. Eles sempre apresentam uma história bíblica ligada a um princípio. Eu assisti um que falava da pirataria. E como foi interessante a relação que eles fizeram com uma história bíblica, da questão do menininho, que ele ficava sem graça de falar para o amigo que ele não queria aquele joguinho, porque era um joguinho pirata. E aí eles fazem a relação com a história bíblica, é muito legal. Vale a pena, irmãs. Deus abençoe, obrigada. Espero que o Senhor complete essa palavra nos nossos corações. Amém, glória a Deus. Que estudo maravilhoso. Vamos tirar uma foto, quem puder aí, abre o vídeo para a gente tirar a foto, por favor. Sueli, a Julie. Ô, Julie, Deus abençoe, viu? Quero agradecer também quem esteve aqui, foi a Dona Maria Joelma, isso mesmo. Dona Maria Joelma, Deus abençoe, viu, sua vida, por participar novamente com a gente, viu? Deus abençoe. E a Julie também. Todas nós, mulheres do Senhor. Ah, sim, Julie, eu mando para você. Não é a Julie, nada. É a Juliana. Juliana, glória a Deus. Que bom você participando com a gente. Opa! Eu falei, hoje eu vou participar. Todo dia eu não consegui pegar, peguei na metade, mas pelo menos não consegui pegar alguma coisa. Com certeza, minha filha. E vai estar gravado. Ah, então boa. Tá? Tá no canal IBBC. Ó, que bênção. Ô, louvado seja Deus. Bom, vamos orar, então? Vamos. Santo Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais este estudo, o estudo edificante da Tua palavra. Senhor, nos ajude, ó Deus, a permanecermos firmes em Ti, ó Deus, porque nós precisamos, ó Pai, estarmos ligadas na videira, para que os nossos filhos, as pessoas que nos cercam, para que sejam abençoados também, ó Deus. E assim nós entregamos, Senhor, tudo que temos e somos. Que o Senhor sempre nos faça lembrar da Tua palavra, Senhor, onde quer que estejamos. Ó Pai, nós Te agradecemos, Senhor, e entregamos a vida de cada uma aqui. Agradeço pela vida da Dona Maria Joelma, pela vida da Mona Lisa, Senhor, que participou hoje pela primeira vez. Que o Senhor abençoe essas mulheres. Abençoe a cada uma, Senhor, que está presente aqui conosco, Pai. E assim nós oramos, Senhor,
Agradecida também pela Juliana, primeira vez que ela participa. Senhor, dê, ó Deus, a ela toda a sabedoria vinda dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Estão ouvindo aí meu marido, né? Amém. Sim. A bronca. A fala dele é muito grossa. Ele estava tudo lá na sala e eu aqui na cozinha. Tem uma voz de trovão, né? Deus abençoe, gente. Amém. Amém. Até a próxima segunda. Um abraço.